Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, você que está aqui conectado no nosso canal do YouTube, me manda um oi aqui no nosso bate-papo. Você que também está aqui em Jacobina do Piauí, em Ribeiro. Acabou de entrar aqui mais um, que é Baixa Grande do Ribeiro. Então, apareçam aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi. Cadê o pessoal de São Francisco do Piauí? Não estão aqui conectados, né? Mas vocês... ontem a gente se encontrou lá em Floriana, eu disse que eu ia chamar vocês aqui. Então, se vocês estão... aqui no nosso bate-papo do YouTube, manda aqui um hello, gente. Olá, Érica Fernanda tá aqui. Boa tarde, Érica. E aí, Érica, tu assistiu ontem a live que teve lá em Floriano? A gente foi para Regeneração, para Floriano. Você conseguiu assistir a aula? Me fala aí. Tu gostou? A Érica está dizendo aqui que adorou as questões de história. Que bom, então. Na próxima revisão, né, que eu estiver, eu vou levar outro conteúdo para que a gente possa discutir, tá certo? Então, que bom que você está aqui, que você gostou. Então, vocês que estão aqui também conectados com a gente vão aparecendo aqui no nosso bate-papo, tá certo? Então, olha aí, gente, a Érica está dizendo que não perde uma revisão. É interessante, né, Érica? Porque a gente tem ali outras disciplinas também. A gente vai responder aqueles 2 cadernos de todas as questões, de todas as disciplinas. Então, de fato, é para que vocês consigam se preparar para fazer essa avaliação, viu? Bom, então hoje, gente, a nossa aula, dia 5 de setembro, é sobre planejamento da vida profissional, construindo a própria história. Bom, então, aqui na terceira série do ensino médio, a gente tem feito essa discussão, né? Eu já falei aqui que o projeto de vida é uma disciplina que, quando ele falou, né, começaram a falar nele pela primeira vez, as pessoas tinham muito aquela ideia de que seria para... então eu vou fazer o projeto de vida para que eu consiga escolher a minha profissão. E não, tá certo, gente? Não é só isso. Não é só o projeto de vida aqui, é para que tu consiga desenvolver um pensamento crítico, para que tu consiga entender como é que se vive dentro de uma sociedade, para que tu tenha autonomia, para que tu tenha capacidade de pensar por conta própria, para que você tenha a capacidade de tomar decisões éticas. Então, é isso, é a base da educação, e o projeto de vida é uma disciplina que te ajuda a ter essa noção. E agora, no segundo semestre, a gente vai falar muito sobre isso, sobre a ideia, né, de que o trabalho, como nós já tivemos uma aula aqui, que a gente aprendeu sobre todo o percurso do trabalho, de que forma que ele foi se modificando, né, ao longo da história. Então, isso aqui é bem interessante para a gente poder ver, né, de que forma que o trabalho ele impacta nas nossas vidas. Bom, então qual é o objetivo, gente? É desenvolver e entender escolhas pessoais. E quais são as consequências dessas escolhas na nossa vida? Então, o objetivo é auxiliar os estudantes a estabelecerem objetivos e metas, relacionando-os à própria história de vida. É conscientizar o aluno sobre a importância da acessibilidade, né? Então, primeiro, né, o que a gente vai discutir hoje na nossa aula é desenvolver e entender escolhas pessoais. É uma escolha pessoal, né? Qual é a profissão que tu vai tomar, qual é a profissão que tu vai escolher, que vai estar presente para você se desenvolver, tá bom? Então, gostaria muito que vocês conseguissem refletir, que vocês conseguissem pensar sobre isso. Eu estou vendo aqui que a galera de São Francisco do Piauí, da unidade escolar Mário Coelho Neto, estão aqui comigo. Beleza, pois agora, ó, bora lá. Lembra, gente, que a gente se encontrou ontem? Coloca aí no nosso bate-papo, se vocês lembram, que ontem a gente se encontrou. Eu estou pegando aqui meu celular para que eu possa ver, né, que eu anotei o nome de todo mundo. E eu disse, olha, na hora que vocês entrarem aí na nossa sala é para falar comigo, né? Eu quero saber se vocês estão aqui.
Então, bora lá, bora fazer aqui a chamada, ó. Cadê o pessoal? O Marciel, tá aí, Marciel? É o Maciel, a Érica, o Daniel, o Tarso, a Ellen, a Janaína, a Graziela. Será que é a Graziela que já está aqui com a gente? A Jeane, que eu estou vendo aqui que a Jeane Moura também está aqui. Olha aí, São Francisco do Piauí com 24 alunos e a galera em peso estava ontem, né, gente? Lá na nossa revisão de Floriano. E aí, vocês gostaram da revisão? Coloca aí. Eu também quero ver a foto, gente, que a gente tirou juntos. Manda foto lá para mim, fala comigo lá no Instagram para eu mandar meu WhatsApp, que eu quero ver vocês, que eu quero ver as fotos, tá bom? Que eu quero postar lá a minha foto com vocês. Olha, eu tô vendo aqui a Ana Lívia, que também tá aqui com a gente. A Carol, eu coloquei Carol aqui, é tu, Caroline Silva? A Graziela, que também está aqui no nosso bate-papo, dizendo que a revisão ela foi perfeita. Deixa eu ver quem mais. O Raimundo, que também estava ontem lá. O Vicente, foi isso? Eu acho que não foi, não. Eu acho que eu anotei errado, que alguém na hora até riu. Então deve ser outro nome, né? Fala aí comigo. O Adelvan, presente. Olá, Adelvan, eu não anotei teu nome aqui. Mas está de São Francisco? Ah, sim, é sim. Tô vendo aqui o Adelvan, que também estava lá. O Daniel, ó, a Ana Luana aqui e o Daniel, anotei aqui a Ana, o Daniel, a Jeane, a Carol, a Daniela, o Cauê, a Ana Liana, ou é Ana e a Liana é outra pessoa, né? Ou é Ana Lívia? Deve ser Ana Lívia. Gente, como é o nome da professora presencial de vocês que falou lá comigo? Coloca aqui no nosso bate-papo para que eu possa também aqui agradecer, tá certo? A Ellen Giovanni. A Ellen, eu falei, Ellen, teu nome. Ellen, falei aqui. Ellen também, o Tássio, também falei teu nome, viu, Tássio? É a Ana Liana mesmo, tá certo. Beleza, então. E o nome da professora? Coloca aí para que eu possa colocar. A Giovana. Deixa eu colocar aqui, Giovana, teu nome. Eu vou botar o nome de todo mundo, porque eu quero que a gente realmente se conheça, né? Que eu saiba que vocês estão aqui, que vocês estejam gostando, que vocês estejam entendendo, né? Eu sempre falo que essa disciplina, gente, ela é pensada para vocês. Então, é muito interessante que vocês estejam aqui. Aí a prof. Maria de Jesus, não é isso? Ó, e Vicente, é o Vicente mesmo. Então, eu anotei o nome de todo mundo certo. Deixa eu botar aqui, porque senão eu me esqueço, né? Porque é muita gente. A professora Maria de Jesus. Beleza, gente. Olha, eu estou muito feliz que vocês estavam lá, tá bom? Somos da mesma turma, Ana Lívia, né? E a professora Kelly, é isso também? Olá, Vicente. Então, o Tássio eu falei, o Adelvan eu também falei. Daniel, Marcelo estava, beleza, vou colocar aqui, Marcelo. Gente, olha, eu fico muito feliz que vocês tenham ido, que vocês tenham gostado, que vocês estejam compreendendo, né, a importância da educação, de vocês fazerem essa revisão para o Enem. Então, justamente, até o que a gente vai discutir hoje, né? Em relação à vida profissional de vocês. É a ideia de que vocês têm consciência, se tu tá aqui assistindo aula agora, se você estava lá ontem, Floriano, teve que acordar cedo, ir para a revisão, participar, tirar dúvida. Olha, isso aí é a prova de que vocês estão comprometidos com a própria educação, que vocês têm consciência de como a educação ela é a base da nossa vida, das nossas transformações sociais, tá certo, gente? O Adelvan disse que ontem foi uma aula de inspiração para eles.
Olha aí, que bom, viu, Adelvan? Eu fico muito feliz, viu, de saber disso, porque e foi muito divertido, né, gente? A gente viu ali o pessoal dançando, cantando, é uma possibilidade das pessoas também expressarem um pouco a sua arte, é o momento para a gente tirar a dúvida, é o momento para a gente conhecer ali também o professor, cara a cara. Eu gostaria de ter ficado mais tempo lá também conversando com vocês, né? Mas eu acabei tendo que ir também lá para o presídio Vereda Grande, também para poder dar aula, porque as pessoas que são privadas de liberdade, elas também têm o direito a tirar o ensino médio, a fazerem o Enem, né, um projeto para se ressocializar. Então, é um projeto incrível. E então foi justamente por isso, né, que eu acabei ficando ali falando, só tirando a foto com vocês, tá bom? Mas eu fiquei muito feliz de poder abraçá-los, de saber que vocês estavam lá, tá bom? Obrigada, viu? Cadê? Ah, saiu ali, mas eu acho que era o Vicente que tinha falado. E a Érica, ela comentou, a sugestão era Vargas e Revolução Francesa. Olha, Érica, os dois conteúdos a gente tem questão lá na apostila, viu? Na próxima aula que eu for, eu quero abordar esses conteúdos aí também, tá certo? Ah, foi o Tássio aqui. Muito obrigada, viu, Tássio? Que bom que você gostou e que você estava lá presente. E aí, né, justamente toda essa discussão de como a educação é importante, vocês estavam lá realmente interessados, é porque vocês querem entrar em um ensino superior, né? E aí, gente, vocês já pararam para pensar qual é a carreira que vocês querem seguir? Eu lembro que a Érica uma vez disse que era odontologia ou era direito, Érica, que tu queria fazer, ou é medicina, eu não lembro. Coloca aí no nosso bate-papo. E tu, Tássio, qual é o que tu quer? Coloca aqui no nosso chat, que eu quero saber. Qual é o curso aí que tu pensa em fazer? A Ana Liana, a Caroline Silva. A Graziella, eu quero cursar psicologia. Ah, legal, Graziella, eu tenho um sobrinho que ele faz psicologia, né, na Universidade Estadual do Piauí, ele gosta bastante, viu? E é bem interessante. De vez em quando a gente conversa lá sobre os conteúdos que ele estuda, e é realmente bem interessante a gente compreender um pouco sobre a mente humana, de como que a gente se relaciona e convive com as pessoas, da mesma forma que também existe muito tabu em relação às doenças mentais, e é bem interessante, porque a gente tem quebrado bastante isso, né? Na ideia de que a gente deve falar cada vez mais sobre saúde mental, fazer terapia, justamente para que a gente possa quebrar um pouco desses estereótipos, para que a gente consiga se conhecer melhor, para que a gente consiga conviver melhor com as pessoas que estão ao nosso redor. O Adelvan disse que quer seguir carreira militar, a Érica, e carreira militar também dá para ter um ensino superior, né, Adelvan? Porque a gente também tem mudado muito, dá para seguir a carreira militar e também desenvolver outra profissão, né, no ensino superior. A Ana Lívia quer nutrição ou odontologia, a Caroline quer ser professora de quê, Caroline? A Daniela quer nutrição. Eita, muita gente quer nutrição aqui, né? A Ana Lívia, a Daniela. O Daniel também quer carreira militar. A Jeane, ela quer ser professora ou enfermeira, né? Mas professora de quê? Tu também pode fazer enfermagem, Jeane, e ser professora, né? Porque tu pode seguir uma carreira acadêmica de enfermagem. O Tássio, ele quer fazer biologia, ele quer fazer ciências biológicas e fazer um concurso para a Polícia Rodoviária Federal. A Tailane quer ciências contábeis, olha aí que interessante. A Ellen Giovana quer também nutrição. O Daniel, a Ana Liana disse que pretende cursar direito. Entendi, Ana Liana. O Adelvan, né? Eu li aqui a tua, Adelvan. A Caroline
matemática ou pedagogia. E olha, Caroline, se tu for fazer matemática, tu também vai ter as disciplinas da área da pedagogia, porque assim, né? Por exemplo, todos os professores que dão aula aqui no Canal Educação, eles têm uma licenciatura. Então, a gente tem uma licenciatura, né? Então, por exemplo, eu me formei em História. Então, eu pego as disciplinas do curso de História e pego ali as disciplinas que são da pedagogia. Então, a gente aprende sobre História da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação. A gente aprende sobre, tem os estágios, que é para te levar para a sala de aula, de fato, para saber como é que funciona. Entendeu? Então, ó, do mesmo jeito que quando uma pessoa faz pedagogia, ela aprende técnicas para ser professora do ensino fundamental de matemática e das outras disciplinas também. A Érica Fernanda comentou que acha a profissão, eu acho professor uma profissão incrível, né? Verdade, viu, Érica? Eu também concordo. A Raquel, ela disse que quer fazer direito e medicina. Perguntas aqui da nossa aluna que lê, ela disse que ela quer ser dentista e dramaturga. Eita, gostei, diferente. Diz aí, menina que lê, adoro o mundo da dramaturgia, que ela disse. Então diz aí algo da dramaturgia que tu gostou bastante de assistir, para a gente conversar aqui. A Ana Lívia, ela disse assim: professora, qual é o peso para a nutrição nas universidades em Floriano? Olha, Ana Lívia, geralmente, né, no caso, nutrição, ela é entendida como algo da saúde. Então, um peso provavelmente vai ser ali as tuas disciplinas das ciências da natureza, que é química, que é física, né, que é biologia, tá certo? Perguntas de uma aluna que lê. Da estudante que lê aqui, a leitora, tá certo? Coloca aí teu nome, então, fica melhor, né, não? Olá, o Thailson. Hello, Thailson, que bom que você tá aqui. A Ana Lívia, eu já respondi, né, Ana Lívia? Tá certo, Ana? Então, geralmente vai depender, né? Cada profissão ali, cada área que tu escolher, ela tem um peso no Enem. O Adelvan, ele diz, quero cursar matemática também, prof. Pois pronto, matemática, né? Tu assistiu ontem lá a aula de matemática, né? Teve aula ontem de matemática? Teve, com o professor Jean, né? Que é bem legal, né? Ali é uma base da matemática, foi bem interessante. Até eu também fico ali assistindo aula junto com vocês, porque eu também quero ali aprender, entender o que está acontecendo, né? Ela disse, gente, aqui, a nossa aluna que lê bastante, que ela acha muito interessante as peças do Hamlet. Não, ele é um personagem do Shakespeare, entendeu? Quem escreve a história do Hamlet é o Shakespeare. O Hamlet, ele é um personagem, entendeu? Coloca aí no nosso bate-papo. A Ana Lívia disse assim: ô Ana Lívia, na hora que eu fui ler... Aí, gente, ela disse aqui, a nossa aluna, que ela também é muito fã das aulas de arte aqui no Canal Educação. Legal. Eu também, quando eu estava no ensino médio, eu adorava aqui. Eu era mais das ciências humanas, tá bom? Bom, então, olha aqui, o projeto de vida, por que eu estava perguntando isso aí para vocês, né? Para a gente também se conhecer, para eu saber aí o que é que vocês estão pensando, quais são os sonhos de vocês, os desejos de vocês. Isso é interessante porque, olha, a pergunta, eu acho que foi da Ana Lívia, foi da Ana Lívia, que gostaria de saber aqui do peso para a nutrição, né, Ana Lívia? E olha aí. Por que é interessante? Porque o sonho da Ana Lívia é passar para a nutrição, tá certo? Ana Lívia, entendi. Tu quer saber em relação à nota, né? Olha, Ana, sabe o que tem que ser feito? Olhar a nota de corte de 2021 de nutrição para Floriano em 2021, porque aí fica bem melhor, entendeu? Então faz assim, joga aí no Google. Porque agora eu não tenho como fazer isso. Tu joga lá no Google, assim, nota de corte para nutrição lá em Floriano. É um polo, né? Universidade Federal. É isso? Ou é o IFP? Ou é a estadual?
Aí tu vê a nota de corte de 2021, porque eu não sei qual foi a nota de corte para nutrição aí em Floriano, então não tem como eu te responder isso, mas a gente descobre tudo no Google, viu? Eu vou fazer essa pesquisa aí para ti, inclusive eu acho que eu vou dar uma pesquisada em relação a isso aí para vocês, tá bom? Aí eu lembro a galera que é matemática, nutrição, direito, odontologia, eu vou dar uma enfermagem, né? Eu vou dar uma olhada na próxima aula, viu? Eu vou trazer isso aí para vocês. Aqui a gente está me perguntando se eu já ouvi falar da peça A Mãe Coragem e Seus Filhos. Não, eu não conheço, mas eu vou dar uma procurada, viu? Vou lembrar aqui, A Mãe Coragem e Seus Filhos, tá certo. Fala sobre o quê? Faz aí só sem spoiler, né? Tu diz aí para mim, para a gente ver. Então, olha aqui, gente, uma junção a nossa vida profissional dos nossos sonhos, dos nossos desejos, as estratégias, né? E de como que a gente consegue alcançar isso. Olha, o projeto de vida, quando a gente fala em projeto de vida, é porque tu está se projetando no futuro, na ideia de que tu quer realizar um sonho. Não é isso? Então, nasce de um sonho que é processado por meio de nossas habilidades, talentos, relações pessoais, necessidades e vontades, gera um objetivo que pode ser alcançado por meio de estratégias. Então, já o projeto de vida profissional é um plano elaborado para o desenvolvimento profissional e que, pelo seu caráter dinâmico, tende a se transformar durante o seu desdobramento. Né, gente? De fato, é um sonho, né? A gente entrar dentro de uma universidade. Eu lembro que quando eu fazia o ensino médio, gente, eu era assim, eu e minhas amigas, era a coisa que a gente mais queria, porque a gente tem muito aquela ideia, né, de que quando a gente está no ensino superior, a gente vai ter mais liberdade, a vida vai ficar muito mais divertida, né, porque tu vai para a universidade, é um outro mundo, são outras experiências, e de fato também é muito legal, mas também é muito difícil. Então, que de fato vocês possam ter consciência disso, né, que vai ser uma outra fase da vida de vocês. Eu nem diria assim, é mais difícil, é mais fácil, porque cada um é que sabe de fato a sua própria realidade. Mas é diferente, é uma outra experiência, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Tá bom? Olha, gente, ela diz aqui que a peça A Mãe Coragem e Seus Filhos é do Bertolt Brecht, né? A peça se passa em um período de 12 anos durante a Guerra dos 30 anos, na Europa. Entendi. Pois tá bom, eu vou procurar, tá certo? Obrigada aí por essa dica. Então vamos aqui na ideia desse projeto profissional. Momento de elaboração. Estão incluídos os sonhos, as questões emocionais, os talentos e as relações estabelecidas e fixadas durante a vida em suas 3 instâncias. Ou seja, quando a gente pensa em elaborar um projeto de vida, qual é essa ideia? Não é pegar um caderno e dizer assim, beleza, hoje eu tenho 18, 17 anos, daqui a 10 anos eu quero estar de tal jeito, daqui a 20 anos eu quero estar de outro jeito. Não é somente isso, né, gente? É que vocês possam realmente ter uma noção de refletir sobre o presente de vocês, de refletir também sobre o futuro, né? De que forma que vocês vão conseguir alcançar os seus objetivos. Então, esse momento de elaboração, a gente tem 3 fases, que é o consigo mesmo, que são os componentes vocacionais, é o momento que tu vai refletir contigo mesmo. O que tu gosta de fazer? Lembra que a gente já teve essa aula aqui? O que você gosta de fazer? Aquilo que você acredita que você faz bem, que você desenvolve bem. Depois tem com o outro, que são as relações interpessoais, pessoais, de que forma que eu me relaciono com as outras pessoas que estão ao meu redor, né? Será que eu sou uma pessoa agradável de conviver? Ou eu sou uma pessoa que é inconveniente? Hein,
gente? Eu sempre peço para que vocês possam refletir isso, porque a gente vive de uma forma que é muito mais fácil eu julgar e apontar o comportamento do outro. Mas não dá para a gente ficar ditando regra para a vida das pessoas, né? Por isso que é muito importante a gente conseguir se fixar na gente, que a gente consiga entender como é que a gente se relaciona com as pessoas que estão à nossa volta e como que a gente se relaciona com a gente também, né? Com as pessoas que estão ali na nossa família, na vizinhança, na escola, no trabalho. Porque a gente sempre diz assim, fulano é chata, né? E lá se vem fulano, aquela ali não se dá bem com ninguém. E você? Você é uma pessoa que provavelmente eu gostaria de conviver? Né? Será que eu sou uma pessoa que você que está aqui assistindo essa aula ia querer conviver comigo? Então, a gente tem que refletir sobre isso, porque só ficar apontando e julgando para os outros não é um bom caminho, né, gente? E ainda tem aqui a terceira, né, que é com a sociedade, que são a ideia da nossa cidadania, as relações profissionais, né? A cidadania é justamente a gente compreender quais são nossos direitos, quais são os nossos deveres, como, né, será que eu conheço meus direitos para que quando ele não estiver sendo colocado em prática, o que eu vou fazer? De que forma que eu vou reivindicar esses direitos? Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, porque é justamente assim que a gente vive dentro de uma sociedade. Eu preciso ter consciência quais são os meus direitos e os meus deveres. Olha aqui, o projeto profissional, relação comigo mesmo. Tu tem que se ligar no teu pilar pessoal, que é o que a gente discute lá no projeto de vida da primeira série do ensino médio. Eu estou focando lá com a galera nisso aqui. Eu no mundo, que é o autoconhecimento. E nós já tivemos aula aqui também sobre autoconhecimento, né? Porque é a primeira vez que a gente está implantando a disciplina de projeto de vida. Então, no autoconhecimento, eu vou, de fato, saber quem eu sou, quais são as características que fazem parte da minha personalidade, da minha identidade. Eu vou conhecer sobre a história da minha família, porque isso também é a minha história. Conhecer a história do país, do estado, da cidade que eu vivo, porque isso tem um peso muito grande na formação da nossa própria identidade. Aqui no autoconhecimento, a gente trabalha a ideia se você se conhece, se você consegue identificar aquilo que você gosta em você, tá certo? Bom, aqui no autoconhecimento, a gente tem o módulo 1, que é identidade. Como é a identidade? É a forma como eu me vejo, tá certo? O Adelvan, ele diz que são pontos bem importantes, né, Adelvan? Total. Então, a identidade é o quê? É a forma como eu me vejo, é a forma como eu me entendo, é a educação que eu recebi na família, da escola. A identidade, ela também é formada pelo próprio país. Então, o fato da gente ter nascido na América do Sul, no Brasil, no estado do Piauí, que é a região Nordeste, tudo isso influenciou em quem nós somos, no nosso idioma, nas nossas gírias, na culinária, na arte, na religiosidade. Tudo isso é impactado pela cultura do lugar onde a gente nasceu. Porque se eu tivesse nascido lá no Japão, no continente asiático, eu teria uma personalidade diferente da personalidade que eu tenho hoje, tá certo? Então, isso aí é muito importante para que você consiga se ligar. Aqui no módulo 2, a gente tem o autoconhecimento. O autoconhecimento é justamente a identidade está dentro do autoconhecimento. Como é que eu vou parar para refletir o que eu gosto e o que eu não gosto, se eu não sei como é a minha identidade? Então, é um caminho aqui que é junto, né? Identidade e autoconhecimento. E ainda vem aqui, o autodesenvolvimento. Isso aqui, gente, vocês estão prestando atenção nesse radical? Olha, do alto aqui é o quê? É eu. Então, é algo que tem uma relação direta comigo.
É o que faz parte de mim, né? Então, a gente trabalha o autocuidado, a autogestão, né? O autocuidado em relação a gente cuidar do nosso corpo e da nossa mente. A autogestão é você conseguir administrar o seu tempo. Será que vocês que estão aqui assistindo essa aula agora, vocês sabem organizar o tempo de vocês? Coloquem aqui no nosso bate-papo. Por exemplo, vocês estudam aqui à tarde, né? 13 horas da tarde. E aí vocês vão até 18h20 aqui o canal Educação, né? E aí de manhã, Delvão, o que tu faz de manhã aí na tua escola, na tua casa? Tu acorda cedo, tu ajuda, aí tu faz o teu café da manhã, tu ajuda a fazer o café da manhã na tua casa, tu limpa a casa? Que horas é que tu para estudar? Tu faz alguma atividade física? É muito importante que a gente consiga administrar, organizar o nosso tempo. Não é isso porque vocês passam a tarde inteira aqui estudando, mas também em algum momento vocês precisam relaxar e também precisam dar conta, né, de estudar os conteúdos que vocês estão vendo que vão ser cobrados aí no Enem. Não é isso? Olha, o Adelvan, ele comentou aqui no nosso bate-papo que eles tiveram uma palestra lá na escola, né, que é a escola Mário Coelho Neto, sobre ansiedade. Olha aí que interessante. Ainda mais não, né, mas nesse mês de setembro, em que a gente fala muito sobre saúde mental, né, um mês em que é conhecido como Setembro Amarelo, em que a gente pode discutir sobre prevenção ao suicídio, e isso, gente, é um tema muito importante, né? Justamente porque falar sobre saúde mental é um tabu. Então, as pessoas, elas têm medo, né? Ela diz, para que eu vou na psicóloga fazer uma terapia se eu não estou doente, se eu não sou doido? E terapia, psicóloga, não serve só para uma pessoa que ela já está em um estado de demência ou com problemas psicológicos, né? Mas sim porque é interessante para a gente poder também se conhecer, para a gente falar um pouco dos nossos medos, anseios, desejos com uma pessoa que é profissional, que está ali também para poder te ajudar, talvez a falar sobre uma depressão, uma crise de ansiedade. Né? Então, isso é bem interessante. É muito comum, ainda mais aqui no estado do Piauí, que a gente tem um número de suicídio que, infelizmente, é muito grande, né? E vocês aí na terceira série do ensino médio, indo fazer o Enem daqui um pouco mais de 2 meses, é claro que gera uma ansiedade, algo normal, natural, porque, afinal de contas, é um processo que é muito importante para transformar a vida de vocês. Então, é muito normal que vocês fiquem tensos, mas, ao mesmo tempo, também é muito importante que vocês entendam, né, gente, que é como uma fase para tudo na vida, não é isso? Então, é bom a gente realmente, que bom que isso aí foi uma ótima iniciativa, tá certo? Aí em São Francisco do Piauí. Olha, então, o outro ponto do projeto profissional, do momento de elaboração em relação aos nossos componentes pessoais, que agora o segundo é o eu com o outro, né? Então, é o impacto de minhas escolhas com os meus pares. Quem são teus pares? São justamente as pessoas que estão ali junto contigo. Então, aqui é o pilar social, que é o da segunda série do ensino médio. Que, então, lembra, lá na primeira série é o pilar pessoal, é o autoconhecimento. Na segunda série é o pilar social, que é a questão da cidadania. O que é a cidadania? Por que a importância de se conhecer os direitos e os seus deveres, né? Primeiro, a gente tem as relações interpessoais, que é como eu me relaciono com o outro. Será que eu consigo estabelecer uma comunicação positiva com as pessoas que estão à minha volta? Será que eu tenho responsabilidade? O que significa a responsabilidade? É quando tu consegue tomar decisões de acordo com as teus próprios valores, né? Aí tem que saber.
E aí, tu tá tomando essa decisão, toda escolha na nossa vida, consciente ou não, ela gera consequências. E, gente, quando ela gera consequências, essas consequências elas podem ser positivas, mas elas também podem ser negativas, né? Então, vai depender justamente de como que você vai agir, porque você vai ter que se responsabilizar por aquilo ali. Não dá para simplesmente, né, vai rolar uma festa lá em São Francisco do Piauí, aí o Adelvan chama a Ana Lívia para essa festa, depois dá tudo errado na festa, Ana Lívia cai, quebra o pé, aí a Ana Lívia vai dizer que a culpa é do Adelvan. Aí não dá, né, Ana Lívia? Porque o Adelvan ele não botou lá uma faca no teu pescoço e te obrigou a ir para essa festa. Você foi porque quis, então você também tem que se responsabilizar pelo que aconteceu. Não dá para jogar a culpa somente no outro, né? Aí, da mesma forma que o Adelvan, né? O Adelvan vai lá fazer o Enem. E aí, eita, eu achei essa prova difícil, é culpa da minha mãe que não me acordou cedo para estudar, Adelvan? Não, é você também. Cadê sua autonomia? Cadê a sua responsabilidade com as suas escolhas? Né? O fato de, por exemplo, vocês também estarem aqui assistindo essa aula agora, mostra que vocês estão comprometidos com a educação de vocês. É claro que isso é muito positivo, porque se espera justamente consequências boas, né? Tu tá aqui desenvolvendo o teu pensamento crítico, adquirindo conhecimento, isso é fundamental, tá bom? A Érica disse, coitado, né? É pesado para, né, Érica? Ó, gente, a Érica tá perguntando se eu acho que pode cair Revolução Russa. Érica, sexta-feira agora eu dei sobre Revolução Russa lá no EJA 7, que é os conteúdos da terceira série, né? E aí eu fiz uma relação com a Ucrânia, a Rússia. Eu acho que é importante sim, Érica, você dar uma olhada, tá bom? Porque realmente é um assunto que não tem muita frequência, mas assim, teve a guerra, né, que foi deflagrada em fevereiro de 2022, que é a guerra contra a Rússia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela começou em fevereiro desse ano, de 2022. Então, e as questões do Enem, elas são decididas no primeiro semestre, né? E eu acho que seria interessante tu dar uma olhada para tu não chegar lá, eita, Revolução Russa, não sei nem o que é. Dá uma lida rapidinha, né? Aprende lá um pouco sobre os bolcheviques, os mencheviques, o Lenin, vai ser legal, né? Um pouco, que é justamente a Revolução Russa, é o que marca o surgimento da ex-União Soviética. Então, é interessante, sim, dar uma olhada depois, viu? Depois eu vou procurar aula na plataforma. Procura lá na plataforma. Eu não sei se ela já está lá, mas se ela não tiver, fala comigo no Instagram que eu te mando o slide, tá certo? E aqui o terceiro é o quê? Os pilares da educação. Lembra que a gente aprendeu sobre os pilares da educação? Em que a gente aprendeu, né, a questão do aprender a ser, o aprender a conviver com as pessoas que estão ao teu redor, ter um pensamento crítico, entender história, economia do país que tu vive. Não é tu ser um economista, um especialista em economia, mas é de fato que tu consiga ter uma noção sobre a economia do país que tu está inserido, porque é claro que isso gera um peso muito profundo na forma como tu vive, tá bom? O terceiro é eu com a sociedade, o terceiro ano que é onde vocês estão, que é o impacto de minhas escolhas na sociedade e no meio ambiente. Então, a terceira série do ensino médio é o pilar profissional. Então, aqui a ideia é como é que você vai planejar a sua vida profissional. É por isso que a gente tem falado muito sobre trabalho, é por isso que a gente tem falado aqui muito sobre... Adelvan, tu vai para onde que tu disse que até a próxima aula? A gente ainda tem aqui 15 minutos, Adelvan. Que história é essa? Olha aqui, módulo 1, competência para o século 21. Ok, por que competências para o século 21? Porque é o século que a gente está vivendo agora, a gente está experimentando muitas transformações na tecnologia, por exemplo. Gente, imagina, a gente entrou aqui numa pandemia no início do ano de 2020. Tu já pensou se essa pandemia fosse lá em 1990, há 32 anos atrás?
Não tem como, gente. Não tinha nem computador. Quer dizer, tinha computador, né? Eu lembro que uma amiga minha, eu era criança, né, nos anos 2000, e aí uma amiga minha na minha rua, né, uma colega, ela tinha ganho de 15 anos era o aniversário dela de 15 anos, e aí ela ganhou um computador, gente. Eu lembro que a rua inteira foi lá ver o computador. Não tinha nem internet, né? Então era um computador que, assim, não tinha muito o que fazer. Né? Era só mexer lá no Paint, ficar lá brincando de pintar e de jogar paciência, porque não tinha internet, então quase não tinha uma função, né? Então, isso aí é para a gente ver como a tecnologia mudou, porque se a gente consegue hoje assistir essa aula é porque tem uma câmera, tem uma internet, tem uma televisão, tem um sistema, uma rede, né, de comunicação que é muito grande. Então, a tecnologia ela vem transformando de fato a nossa vida e é muito importante que a gente consiga entender e refletir sobre isso, entendeu? Ó, o Adelvan, gente, ele disse que vão ensaiar para o 7 de setembro. Tá bom, Adelvan, né? E eu falei sobre o processo de independência, vocês devem estar lembrados, né? Que eu falei sobre isso aí ontem lá na nossa revisão. Ó, planejamento estratégico. Claro, porque se tu só tem um sonho de realizar isso aqui, o sonho, gente, ele é importante, mas ele sozinho ele também não dá conta, né? Então, por que uma estratégia? Por exemplo, pensa assim, ó, eu já comentei sobre isso aqui, né? Que eu tinha lá no início do ano, eu digo assim, tá, beleza, eu quero agora todo ano eu faço assim, né, as metas, né? Algumas a gente consegue, outras não. E aí lembra que eu falei da questão de ler mais? Então, eu tenho esse desejo que era voltar a ler, porque eu já lia durante a minha adolescência. Eu lia bastante, mas quando eu entrei na universidade eu passei a ler muito mais os conteúdos ali que me exigia da minha formação e o que eu gostava de ler para descontrair, por prazer, eu acabei deixando um pouco mais de lado. E aí eu falei, né, não, beleza, em 2022 agora eu vou voltar a ler, separei lá os livros que eu queria ler. Isso foi então a estratégia. Qual foi a estratégia que eu tomei? Eu disse assim, olha, então durante todo dia eu vou ler um pouco. Tem dias que eu leio 10 minutos, tem dias que eu leio meia hora, tem dia que eu leio 1 hora e tem dia que eu não leio nada. Então, não existe uma linha reta para a gente conseguir o que a gente quer, né? Vai dependendo ali um pouco, né? Da nossa força, da nossa vontade, do nosso interesse. Então, por isso que é muito importante que você tenha uma estratégia. Eu lembro que o Adelvan, ele disse que de manhã ele faz as atividades da escola, né? Então, porque ele estuda à tarde. Isso é uma estratégia, né? Tu tem que pensar, beleza, então eu vou fazer esse Enem, à tarde eu estou aqui no canal Educação assistindo aula. E de manhã, o que eu estou fazendo? É interessante que você consiga se alimentar de manhã, né? Já toma um banho logo para acordar. Se tu tiver alguma atividade em casa para auxiliar as pessoas com quem tu mora, é interessante que tu faça aquilo ali e que depois tu consiga, né, parar, para que tu consiga, beleza, então agora, de 10 até o meio-dia, eu vou parar para estudar, eu vou escolher aqui uma disciplina e vou fazer exercícios. Vai parar 11, meio-dia, porque tu vai ter que tomar um outro banho, almoçar, ir parar para assistir a aula. E aí, quando termina 6h20, o que tu faz? Tu também pode tirar um tempo para ti, né? Para que tu assista uma série, para que tu, sei lá, vá escutar uma música, vá ver uma amiga, porque a gente precisa justamente ter essa estratégia para administrar o nosso tempo, para que a gente nem estude na ideia de que tenho que estudar 20 horas por dia. Também não é assim, gente. Eu não sou a professora que vou ficar te dizendo que para tu passar no Enem, tu tem que estudar 20 horas por dia. Eu nem acredito nisso, porque uma pessoa... Sempre tem uma galera, e aparece muito na televisão quando a pessoa passa para medicina, né? Aí o estudante vai lá e diz, eu estudava 18 horas por dia. Gente, isso não é saudável. Eu não acredito e nem defendo isso. Isso não é saudável. Você tem que saber organizar o seu tempo. Porque se tu tá estudando 18, 20 horas por dia, tu não tá organizando o teu tempo. Tu não tá nem dormindo.
E quem não dorme, gente, a pessoa ela fica doente, porque o sono, ele é muito importante para o nosso desenvolvimento físico e racional. Olha, eu lembro que esse ano eu escutei um podcast, eu acho que era o da Folha de São Paulo, eu não lembro, mas eu vou trazer essa referência, que era falando sobre sono. E aí, uns estudantes aí, né, uma galera nos Estados, acho que foi na Inglaterra, fez uma pesquisa em que um deles decidiu que iria ver quanto tempo ele passava sem dormir. E ele conseguiu ficar, acho que 12 dias sem dormir. E aí ele fez uma bateria de exames antes do experimento, e quando ele terminou no 12º dia, que ele apagou, do nada, né, ele desmaiou e dormiu durante 3 dias, acredita, gente? E assim, aí ele refez todos os exames, todas as taxas dele em relação né, o desenvolvimento do corpo, estava tudo abaixo do nível correto. Hemácia, hemoglobina, plaquetas, cálcio, ferro, melatonina, dopamina, tudo que é os hormônios que estão relacionados ao bem-estar estavam todos abaixo do nível, né, correto. E até mesmo ele ia fazendo experimentos, todos os dias eles faziam um experimento, né? E aí era bem interessante, porque tipo um cálculo bem simples, que se eu te perguntar agora, né? Ah, beleza, e aí quanto é 4 mais 4? Tu consegue responder imediatamente que é 8. Mas ele, como ele já estava assim há 4, 5 dias sem dormir, nenhuma pergunta tão simples assim ele conseguia dar uma resposta rápida. Ou muitas vezes as respostas ele acabava errando, até as mais óbvias. E por quê? Porque o cérebro, gente, buga, né? O cérebro para. É muito importante que a gente consiga dormir, que a gente consiga se alimentar, né, de fato, com um alimento que seja nutritivo. Então, por isso que eu digo que eu não concordo com isso. Eu não defendo essa ideia de dizer, vai fazer o Enem, tem que acabar com tudo. Não pode ver amigo, não pode mais entrar na internet de jeito nenhum, tem que estudar 20 horas por dia. E não, porque isso não é saudável. Você tem que saber organizar o seu tempo para que você consiga entrar na universidade, né? Porque, gente, dá para a gente fazer tudo. Dá para tu acordar cedo, estudar, vir aqui para o canal Educação, assistir tua aula, depois tu para ali, tu assiste 1 hora da tua série. É interessante, até isso a gente pode utilizar para responder uma redação. Não foi isso que a gente viu ontem na revisão, né? Acho que foi isso que o professor falou, que é bem interessante iniciar a redação falando de uma série, de uma música, de um poema, fazendo ali uma alusão histórica. Então, isso também é legal, né? Estar atento ao que está acontecendo na vida, na atualidade. E aí, é claro que a internet ela também contribui com isso, tá bom? Então, se liga nisso, tá bom? Então, aqui no pilar pessoal, o que a gente trabalha? O eu no mundo, né? Que é a ideia do autoconhecimento, quem sou eu? E é claro que vão com questões muito básicas, né? Questões de data de nascimento, número de irmãos, a idade, a origem, o endereço atual, mas a identidade, o autoconhecimento tem quais são os meus valores básicos, quais são os meus pontos fortes, também quais são os meus defeitos, porque a gente fica muito assim, né? Então eu já sei quais são as minhas qualidades, beleza, tá. E quais são os teus defeitos? O que é que tu poderia melhorar nas tuas atitudes? O que é uma prioridade para ti? Entendeu? Pensa sobre isso. Olha aqui, o pilar pessoal ainda como eu reajo quando eu estou com raiva, as tuas emoções, né? Estou com muita raiva, quando eu estou alegre, quando eu estou triste, entender que todas as nossas emoções, elas são válidas. Não existe uma ideia de que, eu tenho que estar feliz o tempo inteiro. Não, gente. Ninguém consegue estar feliz o tempo inteiro. Eu não acredito, né? Fica parecendo essa galera aí, digital influência, as blogueiras, os criadores de conteúdo na internet, que a galera, ela quer performar uma felicidade 24 horas por dia.
E, gente, é muito importante também que a gente se ligue que essa galera que está na internet, ela mostra ali 20%, gente, do que é a vida dela de fato. Até a galera que posta a vida o dia inteiro. Ela posta aquilo que ela quer, o que ela acha que é interessante. Não é tudo, entendeu? Então, é muito importante a gente prestar atenção. Olha aqui, o pilar social, o eu cidadão. Né? Então, como eu me relaciono com o outro, já que a gente não vive de uma forma isolada, a gente vive o tempo inteiro interagindo com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu tenho relacionamentos pessoais, que é a minha família, os meus amigos, ou um relacionamento amoroso, e temos os nossos relacionamentos virtuais, que estão ali dentro da internet. O próprio relacionamento que a gente mantém aqui também é virtual, porque a gente está se comunicando aqui através de uma sala de aula virtual, né? Mas não é à distância porque vocês estão aqui comigo, a gente está se comunicando aqui o tempo inteiro. Eu faço uma pergunta e vocês estão aqui me respondendo, tá certo? Bom, então a ideia aqui do como eu me relaciono com o outro, porque a gente pode manter um relacionamento saudável ou um relacionamento tóxico, né? Lembra que a gente já falou sobre isso, como que as relações dentro da internet, muitas vezes elas estão se configurando de uma forma super tóxica, né? Porque a gente vai lá na internet e acha que na internet eu posso falar o que eu quiser. Eu posso ofender, eu posso fazer um comentário racista, homofóbico, e acho que tá tudo bem, porque como é na internet, né? Nada vai acontecer. Tu não vai ser penalizado, mas isso não é verdade. Tão tal que agora a gente tem até as delegacias de crime virtual, de crimes virtuais. Então, a internet, provavelmente todo mundo já ouviu essa frase, que a internet ela não é uma cidade, uma terra sem lei, né? Se tu comete um crime de homofobia, por exemplo, que é crime no Brasil desde 2019, tu pode responder na justiça. Ou um crime de racismo também, gente. Então, a gente precisa também ter consciência como que a gente se relaciona com as pessoas no meio virtual. Né? Será que é saudável ir lá numa rede social de uma pessoa só ficar sendo desagradável, né? Sendo inconveniente? Eu acho que não é legal e é muito importante que você consiga refletir sobre isso. E na terceira série do ensino médio, a gente trabalha o quê? Justamente o nosso setor profissional. E a gente planeja como é que a gente vai conseguir alcançar isso. Né? Então, é muito importante que você consiga desenvolver as suas habilidades. Né? Então, tu consegue ler bem, interpretar um texto, escrever bem, tu consegue defender as tuas ideias, os teus argumentos, porque é isso que também se espera que você consiga desenvolver no ensino médio, tá certo? É que você consiga desenvolver estas habilidades. Então, aqui na terceira série do ensino médio, a gente vai discutir e tem discutido, né, sobre a ideia de salários, de mercado de trabalho, a condição de vida dos profissionais. Nas próximas aulas eu quero ver aqui, em relação às profissões que estão em evidência, eu quero trazer aqui a nota de corte dos cursos que a galera falou aqui, tá bom? Para a gente ter uma noção. Quais são os setores da economia? A gente tem o setor primário, que é a agricultura, pecuário, extrativismo, o secundário, que é a indústria, o terciário, que é o comércio e serviços. Quais desses setores a minha profissão ela vai estar presente? Então, isso é entender o mercado de trabalho, entender a realidade do país que tu vive, e é muito importante porque isso também vai impactar na tua vida, tá bom? Então, por exemplo, refletir sobre aí na sua cidade, qual é o setor da economia que é o mais desenvolvido? É o setor primário? É o setor da indústria? É o setor de comércios e serviços? Na tua cidade, qual é o acesso à universidade que tu tem? Então, isso é entender, de fato, a nossa realidade, tá bom? Olha, nossa aula ela está chegando ao fim, mas na próxima aula a gente vai discutir muito mais aqui sobre profissões, a gente vai discutir um pouco também sobre essa nota de corte, tá? Eu quero fazer isso com vocês, para de fato, para que vocês possam entender aqui o contexto que vocês estão vivendo, tá certo?
Então, quero agradecer aqui a presença do pessoal de São Francisco do Piauí, que foram ensaiar aí para o 7 de setembro. Agradecer aqui a Érica Fernanda, que está sempre aqui comigo, a aluna que lê, coloca aqui teu nome para que a gente possa se conhecer, tá bom? Ela disse que gosta também muito de podcast, né? De obras de arte, aí do Cândido Portinari, legal, então. Então, gente, quero desejar a vocês uma ótima semana, tá? Um ótimo feriado aí do dia 7 de setembro, e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais.